Olá, pessoal, aqui é o Vitor, começando o primeiro Assistência Segura. O Assistência Segura é um projeto de entrevistas promovido pela Spina Hering Consultoria em Saúde. A Spina Hering é uma empresa que oferece serviços de consultoria para regularização e vigilância sanitária, qualidade e segurança do paciente e assistência farmacêutica, incluindo farmácia oncológica. Falando em farmácia oncológica, estamos hoje aqui com o Luiz Ivan, que é uma sumidade nessa área. Ele que tem uma trajetória impressionante como chefia do ICESP, gerente na Oncoclínicas. Então, nós vamos aqui fazer um papo sobre a gestão da qualidade e os desafios encontrados na gestão de uma farmácia oncológica. Muito obrigado pela participação, Luiz. Você gostaria de falar um pouco sobre a sua experiência? Bom, fala Vitor, tudo bem? Para mim é um prazer, né, estar aqui com você, bater esse papo aí sobre farmácia. Não sou essa sumidade toda, mas tenho uma experiência aí na área, né, principalmente de farmácia oncológica. Eu sou formado aí há 17 anos, né, como farmacêutico. Praticamente minha carreira toda atuei dentro do ambiente hospitalar. Atuei quase 16 anos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né, aqui ligado à Faculdade de Medicina da USP, ao Complexo HC, aonde eu entrei no ICESP, né, atuando lá na farmácia oncológica, como farmacêutico oncologista, atuando em todas as rotinas ali, desde a parte de preparo de medicamentos, avaliação de protocolos, controle e gestão de estoque, né, basicamente eram essas funções. Posteriormente, eu tive uma experiência como líder dessa equipe, e por último, que eu fiquei 10 anos nessa posição como coordenador de farmácia, como corresponsável do Instituto, apoiando o gerente nas ações do Instituto, mas voltado sempre ali à parte da oncologia, né, a central de preparo, a unitarização de medicamentos, né, essa é a minha maior expertise. E por último, tive uma experiência agora a nível nacional, né, como gerente de farmácia na Oncoclínicas. Então, basicamente, esse é o meu histórico aí profissional. Que bacana, né? Uma trajetória e tanto. Eu conheci o Luiz antes dele me conhecer, através do simpósio de farmácia do ICESP, em 2021, e foi um simpósio que ele apresentou os resultados de um projeto que ele desenvolveu, aplicando a metodologia Lean Six Sigma nos processos do preparo de antineoplásicos. Naquele momento eu estava na residência, mas eu já era Green Belt. Então foi muito interessante para mim ver esse encontro dos dois mundos, a aplicação da metodologia Lean Six Sigma no ambiente da farmácia da quimioterapia, e foi algo que eu achei muito interessante, até fiz alguns projetos inspirados nessa iniciativa, e eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto, queria saber como que foi o desenvolvimento, e quais foram os principais gargalos encontrados nesse processo? Bom, Vitor, assim, para mim, né, aplicar a metodologia foi muito importante para minha carreira profissional e para minha vivência. A gente, lá no ICESP, nós tivemos uma oportunidade de receber esse conhecimento e essa certificação de Green Belt pela instituição, né, com projetos desenvolvidos dentro da farmácia, onde a gente tinha um tutor, né, que apresentou a ferramenta, como aplicar, né, todos os insights ali para desenvolvimento de um projeto de melhoria dentro da metodologia, e onde eu fiquei responsável por um projeto em especial, né, que foi a otimização do processo de manipulação de medicamentos dentro da farmácia oncológica. E assim, para mim foi um mega desafio, né? Eu já tinha alguns conhecimentos teóricos, mas nada prático em executar as ferramentas. E foi mega desafiador, mas foi no final gratificante, né? Porque a gente conseguiu melhorar o processo da central de preparo do ICESP, onde a gente aplicou algumas ferramentas da metodologia, né? Dentro da metodologia a gente tem diversas ferramentas, isso vai depender do tipo de problema que você quer resolver, Sim. que você quer melhorar, né? Dentro desse processo, nosso objetivo final, né, como indicador final, era a melhoria do tempo de preparo dos medicamentos oncológicos, os injetáveis, né?
E aí, dentro desse mapeamento, eu fiz um mapeamento do processo, eu apliquei uma ferramenta que é o VOC, né, que é a voz do cliente, para saber tanto da enfermagem, que era o nosso primeiro cliente, quanto do paciente, o que, que ele esperava da farmácia, né, de Perfeito, você manipulação. trazer essas questões. Inclusive, eu imagino que a princípio você deve ter feito um Ishikawa para Sim, identificar, né, as causas. sim. E você chegou a fazer aquele método do espaguete para fazer o fluxo? Não, a gente fez o Ishikawa e fez um mapeamento do processo com o Que é o CIPOC. Value Stream Mapping que você Isso. usou. A gente fez o CIPOC, que ele vai Aham, fazer todo o macro processo de todas as etapas, claro, né? E aí dentro disso a gente encontrou uns gargalos, né? A gente exato. colocou dentro do Ishikawa, né? Para ver o que era de processo, o que era de estrutura, o que era de pessoas, né? Dimensionamentos. E chamei a equipe, né? Algumas referências da equipe para a gente pontuar a nível de esforço e impacto para que a gente resolvesse aquele problema. Né? A gente fez uma pontuação e aqueles problemas que exigiam menor esforço e um maior impacto, a gente atacou de primeiro, né? Inicialmente, né? E aí a gente já começou a ver alguns resultados. E aí dentro né, a questão aí, quais os maiores gargalos que a gente encontrou dentro do processo? Primeiro foi a questão de alguns paradigmas que aí estão relacionados mais às pessoas, aonde a gente mostrou que algumas etapas não geravam valor e geravam retrabalho para o nosso processo, impactando. Por exemplo, a gente tinha um processo de distribuição de preparações por ordem de infusão. Esse foi um dos maiores gargalos. E na nossa mente ali da operação, né, até mesmo a minha, né, a gente entendia que aquilo era essencial para a gente atender o paciente de forma adequada. Mas quando a gente mapeou, a gente viu o tanto de retrabalho que acontecia, né? O circulante de sala ele tinha que entender de todos os tipos de esquema, ordem de infusão para colocar para preparo. O ICESP tem um volume gigantesco de manipulação diária, né, em torno aí de 250 pacientes diariamente, e isso gerava muita confusão e falha dentro da operação, onde esse circulante de sala ele esquecia as preparações, né, e aí acabava havendo atrasos, né, falhas no processo. E aí a gente conseguiu resolver isso preparando tudo por paciente, né? Na maioria, e 90% dos casos, a gente seguia esse fluxo, porque aí a gente simplificou o processo. E aí a gente conseguiu um ganho de melhoria no tempo do preparo, diminuindo essas falhas. Esse foi um Interessante. grande gargalo aí que a gente conseguiu descobrir e que foi um paradigma para todos nós, né? E aí Sim, para quebrar o paradigma, a gente propôs pilotos, testes, né? E mostrando resultados, para que todos entendessem que aquilo era bom para o nosso processo. na minha experiência, eu me lembro de situações como deixar as pré-medicações já preparadas com antecedência, porque as doses, né, geralmente, né, um Benadryl, um corticoide, não variavam tanto, então podiam deixar Sim, produzir e deixar ali uma quantidade já pronta. E também conheço o projeto de agenda inteligente, no qual sim. não é toda instituição que consegue aplicar, por N motivos, mas baseia-se na ideia de juntar, né, os pacientes que vão fazer os mesmos protocolos Uhum. ou que vão usar os mesmos medicamentos no mesmo dia para otimizar a produção, também reduzindo perdas pela estabilidade dos medicamentos, né? Sim. Com relação. É uma boa prática, né? Esse adiantamento de preparações, mas também, por isso que é importante, às vezes, um profissional aí com gabaritado para que avalie esse processo. Porque dependendo da dinâmica de trabalho do serviço, às vezes a gente não consegue fazer esse adiantamento, acaba gerando um retrabalho, um super estoque, gerando perdas, né? Mas Sim, isso tem que ser avaliado, porque dependendo do processo, por exemplo, igual você falou aí, para pré-medicações, que a gente tem as doses padronizadas, talvez tenha um ganho, mas a gente tem que medir isso e acompanhar, né? A agenda inteligente é uma forma muito boa
que a farmácia tem de boa prática de farmacoeconomia, né? Isso a gente consegue, além de otimizar o tempo, otimizar o uso dos medicamentos, né? A gente sabe que é um recurso grande que a gente desprende dentro do serviço de hospitalar, né? E fazendo essa agenda inteligente, a gente pode ter muitos ganhos. No ICESP, a gente trabalhou com determinados medicamentos, né? Isso tem que ser muito bem avaliado também. Lembrando que essa questão do preparo anterior, né, prévio da pré-medicação, tem que respeitar o que as resoluções determinam para as etiquetagens. Você não pode pegar a bolsa e escrever Benadryl apenas, né? A resolução 67 determina os critérios mínimos, o que inclui, entre outras questões, o nome do medicamento, a dose, o solvente, né, no caso do soro fisiológico, glicosado, quem preparou, horário, Sim. estabilidade, são informações imprescindíveis também para garantir a segurança do uso desse medicamento. Sim. O responsável então, técnico, né, infelizmente, pela algo que a gente instituição. observa muito nos serviços, as bolsas de medicamento intravenoso não sendo devidamente identificadas, etiquetadas, infelizmente é algo comum. E você mencionou alguns dos seus resultados, né, que claro que tem que ser mensuráveis, e eu queria entender quais são os principais indicadores na gestão de uma farmácia oncológica, o que era observado pela sua gestão, quais eram os pontos de maior assim, atenção em termos dos indicadores. A gente, né, isso, indicadores é um mar, né? A gente pode Sim. definir mais de 50 indicadores dentro de um serviço de farmácia, mas a gente tem que pensar primeiro quais são aqueles essenciais e que a gente consegue acompanhar e tomar as ações dentro daquele indicador, né? Porque não adianta eu ter só um número para mostrar, mas o que eu faço com esse número? Eu consigo fazer uma análise crítica, eu consigo desenvolver um plano de ação com relação àquele dado que está sendo mostrado. Isso acho que é um ponto principal que nós, como farmacêuticos, gestores, a gente tem que pensar. Porque em termos de indicadores, como eu falei, a gente pode colocar aí 50 indicadores, mas isso vai me trazer um resultado? Eu vou conseguir analisar, vou conseguir desenvolver planos de ação? E o que Então, esse isso é uma dado premissa. está nos falando? Né? Isso. O que eu enxergo com esse dado, né? É lógico que tem coisas que são essenciais ali, né? Por exemplo, às vezes um número de preparações. Isso é essencial. Às vezes eu não consigo fazer muita coisa com esse dado, mas eu posso trabalhar numa questão de dimensionamento da equipe, preparar a minha equipe para aquela demanda, né? Que eu já sei que eu tenho um padrão aí. Isso o Lean nos trouxe muito, né? A gente trabalhava por demanda vindo da enfermagem, a gente não tinha controle do que de quanto a gente conseguia agendar ou não. Por exemplo, mas com a informação daquele dado de manipulação que eu tinha do dia, eu sabia como que eu deveria dimensionar a minha equipe. Porque também, Vitor, foi um dos gargalos que a gente encontrou no Lean, que foi um balanceamento da equipe. No processo mais crucial que eu tinha, que era a manipulação, que era o maior gargalo dentro das etapas do nosso processo, eu tinha menos pessoas para dar vazão àquela demanda. Então a gente deslocou, né? A gente não aumentou o quadro, né? Tem isso também, né? No Lean, às vezes não significa que você vai aumentar o número de pessoas que você vai melhorar o processo. Às vezes está tendo um desequilíbrio, É né? importante a No gente fluxo. conceituar que o Lean, né, muitas vezes é traduzido como enxuto, né? Então, Uhum. a premissa inicial é conter desperdícios, e a gente sabe que, Sim. por mais que a gente tenha uma militância profissional, a gente sabe que a folha de pagamento é o maior gasto de uma operação. Então, para a gente ter Sim. uma operação eficiente, no sentido econômico, a gente também tem que ter um quadro bem dimensionado. Sim. E aí, com relação aos indicadores, né? A gente tinha alguns indicadores de qualidade do processo, né? Que é com relação a controle microbiológico da área, teste de media-fio para avaliar a técnica séptica, né? Nós tínhamos indicadores relacionados mais à questão farmacoeconômica, né? Por exemplo, de reaproveitamento de medicamentos, né? De extensão da estabilidade, né? A gente tinha uma prática de usar a estabilidade estendida conforme as informações de cada medicamento, né? Que a gente sabe que pode variar.
interessante, né, para quem é leigo ou não está atuando diretamente na área, né, todas as instituições que já têm uma tradição com a quimioterapia, já têm suas planilhas de estabilidade estendida, Sim. validadas pelos fabricantes, com dados que o público geral às vezes não tem acesso. Sim, sim. Às vezes você descobre em contato direto com o fabricante que a estabilidade que a bula prevê, na verdade, é menor do que o que você consegue obter, essas questões que geram farmacoeconomia. Outra questão importante também, falando em farmacoeconomia na quimioterapia, é o aproveitamento do overfill. Né? É isso que eu ia falar. É outro indicador importante que É, o farmacêutico gestor dessa área ele tem que monitorar e até talvez trabalhar aí com a equipe de qualificação e padronização, as ações de padronização, buscando medicamentos que tragam um resultado para nós, né, em termos de overfill, em termos de estabilidade estendida. Isso para é um quem não está importante dado que... Para quem não está familiarizado com o termo, overfill é o excesso de volume que é invasado na embalagem secundária, né? O medicamento vai estar escrito no rótulo 5 ml, mas exatamente você sempre tem que ter um pouco mais. Então, digamos que tenha 5,5 ml. Na perspectiva de uma produção, esse 0,5 ml já traz um ganho, principalmente quando a gente fala de medicamentos tem um altíssimo valor, né? Aqueles biológicos, principalmente. Então, é algo que impacta substancialmente na operação. É importante, né, o farmacêutico ter esse conhecimento, né, porque a indústria, quando o medicamento é pronto para o uso, né, é obrigado a fornecer um volume adicional para que a gente consiga aspirar do frasco a concentração declarada. Mas com uma boa técnica, né, um bom conhecimento de boas práticas de manipulação, a gente consegue aproveitar esse a mais, né, e isso acaba gerando Vou um fazer uma recurso correção. interessante. Eu acho que eu falei um termo errado. Eu falei embalagem secundária, mas é embalagem primária. Isso, embalagem Por primária. algum motivo eu tive um lapso aqui. Vamos continuar. Obrigado. Acontece. Um ponto que é muito gera muitas dúvidas na gestão de uma farmácia de quimioterapia são algumas exigências da RDC 220 de 2004 que estabelece um monitoramento do processo de preparo, incluindo avaliações periódicas, os pontos críticos, né, em que a gente deve registrar quando tem ocorrências, né, perdas, mas a RDC 24 estabelece essa necessidade de ter um registro, né, uma evidência de que são realizadas avaliações periódicas dos pontos críticos do processo de preparo. Para nós que já temos essa bagagem do Lean, de metodologias ágeis, uma visão mais administrativa, é quase intuitivo pensar em soluções para atender essa exigência. Mas eu vejo muitos colegas que não têm essa formação com dificuldade em atender. Então, eu queria saber como que você estruturava esses relatórios, como que você fazia esse monitoramento. Bom, a gente, assim, a equipe lá do ICESP é gigantesca, né? E a gente tinha dois farmacêuticos dedicados à auditoria na central de preparo, né? Onde a gente foi desenvolvido um relatório, né? Dentre alguns tópicos, a gente tinha alguns tópicos que era da regulamentação mesmo, né? Exigências com base nas normas, né? Que é preconizado. Tinha um tópico com relação a treinamento, a conhecimento da equipe, porque a gente não avaliava só a questão normativa, né, mas o conhecimento dos profissionais que estão atuando naquela área, que aí, com base nesse relatório, a gente conseguia tomar as ações de, talvez, uma reciclagem num processo de contenção de quimioterápico. Às vezes estava faltando conhecimento. Então, a gente também monitorava isso. Pode direcionar também projetos de educação continuada, que são Isso. tão importantes, porque a gente sabe que a área da saúde é muito dinâmica, os protocolos mudam com constância, e desde a década de 80 já fala-se na necessidade de educação continuada dos profissionais de saúde. O profissional de saúde ele tem que ter um posicionamento crítico, né, e se atualizar. Não adianta a pessoa querer manter as práticas que ela aprendeu na residência ou no estágio, que
pode ser que em poucos anos já mudem as práticas, né? Sim, o processo, a gente que é da área da farmácia, e ainda mais uma área crítica da oncologia, a gente tem que sempre estar se atualizando, né? Isso é um ponto crucial para que a gente consiga prestar um bom serviço com qualidade e com segurança, né? Outro ponto que a gente avaliava nessa auditoria, que ela era mensal, né? A gente dedicava aí os farmacêuticos referência para fazer esse acompanhamento do processo, dentro de um instrumento que a gente criou com alguns pontos. Além da questão processual, legal, a gente também avaliava a infraestrutura, né? Como estava a infraestrutura do nosso serviço, né? Rachaduras, paredes descascadas, por exemplo, que isso não pode acontecer, né? A gente fazia esses apontamentos por área para que a gente tomasse as ações junto com a empresa de manutenção dessa área, né? Dentro do Não, serviço. corretíssimo. Outro, Afinal, a gente sabe que a vigilância sanitária pega pesado nessas exigências sim, arquitetônicas. E é muito sim, importante, como você está descrevendo, que os serviços tenham essas atividades de garantia da qualidade dentro da sim, farmácia. Afinal de contas, sim, nós temos todo esse arcabouço regulatório, que não é simples, e não adianta a gente esperar que o profissional que está na operação, muitas vezes, assim, sobrecarregado com a demanda, tenha tempo e até mesmo olhar para essas questões, né? sim. Outro ponto que cabia na auditoria, que é importante, é os registros, né? A gente precisa de alguns registros dentro de um serviço de farmácia, né? Por exemplo, existe uma rotina de registro de controle de temperatura. Na auditoria, a gente avaliava se isso estava sendo feito e se estava conforme dentro dos parâmetros, né? Tanto de temperatura como umidade. Também registrávamos a pressão negativa dessa área limpa. Se o registro da pressão negativa, que é uma boa prática a gente registrar pelo menos diariamente, para que o operador tenha uma segurança, né, para que o manipulador tenha uma segurança de entrar na área, é registrado diariamente. E na auditoria mensal a gente avaliava se isso estava sendo registrado, se estava dentro do parâmetro definido. A pressão Outro ponto também, negativa, desculpa interrompê-lo, mas a pressão negativa é um assunto interessante porque outras áreas limpas exigem a pressão positiva, no sentido sim, de que a pressão positiva vai expulsar as partículas para manter a área classificada. Porém, na oncologia, como há manipulação de citotóxicos, né, e sim, medicamentos com essas características, a questão é a pressão negativa para impedir que aerosóis e partículas com características tóxicas sejam, né, veiculadas para além da área limpa, né? isso é uma proteção, né, para as pessoas, né, para o meio ambiente. Ocupacional e ambiental, né? Isso. E outro ponto de registro que é importante na auditoria, que a gente tem o chuveiro e o lava-óleos, né, que é recomendado aí pela RDC 220, pela 67, e a gente precisa testar esse equipamento de segurança, né? Sim, E isso tem que ter um registro, e na auditoria entrava também para a gente avaliar se isso estava sendo feito de forma adequada, né? Registros de limpeza também das superfícies, né, que é importante ter uma rotina de limpeza concorrente, limpeza terminal, e isso tudo entra no processo de auditoria para a gente ver a conformidade da nossa área, né? E perfeito. a gente emitia um relatório através de indicadores, né, com esses pontos aí, são diversos pontos, se a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar o dia inteiro emitindo esse relatório para ver e comparando, né, como eu estava no mês anterior, nesse mês, para ver se a gente estava melhorando com base nesses pontos analisados, né? E tomando as ações, né? Aí eram ações internas da equipe, como treinamento, por exemplo, ações externas com relação à equipe de manutenção, preventiva da área, né? Perfeito. Basicamente é isso, Vitor. Não, é excelente, é realmente uma referência de como um serviço pode ser organizado. Inclusive, eu queria saber como que essa área interna, né, de auditoria, como você colocou, dentro da farmácia, todos esses processos de garantia da qualidade, se relacionavam com a acreditação. Porque no ICESP vocês tinham a JCI, que é um dos mais elevado padrão que a gente tem na área da saúde, pelo menos aqui no Brasil. Então, eu queria entender se nos momentos de acreditação havia-se essas exigências, dessas evidências. A gente sabe que a JCI, qualquer acreditação, já parte do pressuposto
que aquilo que é básico de vigilância sanitária já foi atendido, né? Um serviço não pode almejar uma acreditação JCI sem estar em plena conformidade com o que é exigido pela vigilância sanitária. Sim, Mas é uma premissa mínima aí, né? mínima. Mas eu queria entender se durante as acreditações e reacreditações, essas evidências eram solicitadas. Sim, havia essas evidências, havia necessidade de demonstrar esses indicadores que a gente definia, né, junto com o pessoal da qualidade, alguns indicadores. A JCI trabalha muito com os protocolos gerenciados, né, que aí dentro disso a gente tem alguns indicadores. E a farmácia da oncologia, ela tinha dois indicadores importantes dentro do protocolo gerenciado, e que isso a gente precisava apresentar para a JCI, né, para mostrar os nossos resultados. Alguns indicadores importantes que a gente tinha dentro desse protocolo, né, era a questão, por exemplo, do reaproveitamento de preparações, né, e o monitoramento da devolução de medicamentos preparados, né. Isso era importante porque além das ações de farmacoeconomia, a gente tinha as ações de qualidade para rastrear mesmo o porquê que foi solicitada essa preparação e foi devolvido, né? Sendo que existe todo um processo de avaliação de enfermagem, de se o paciente está apto para receber o medicamento ou não, avaliação médica, né? O porquê que isso foi solicitado, gerando um risco, né, para a operação e gerando também um desperdício. Então, era um indicador bem importante e que a JCI solicita, né, e que, assim, se a gente for ver em termos de vigilância sanitária, isso não tem essa exigência, igual o Não. Vitor falou, é algo a mais, né, que a gente pode estar mostrando. As acreditações, elas são padrões além, né? A vigilância sanitária é o básico, o mínimo que a gente precisa para operar, e as acreditações já estabelecem práticas que são mais complexas, até coisas que, infelizmente, alguns gestores enxergam que a qualidade é só um gasto, mas existem padrões que estão relacionados com a sustentabilidade da operação. Existem padrões na JCI sobre um uso racional dos insumos, né, os materiais, os medicamentos, então, não deixar o insumo vencer no carrinho, né, redirecionar ele para setores que vão aproveitá-lo. Então, isso são boas práticas também. Isso, traz qualidade, segurança e sustentabilidade, né? Não é só exigências para pensar só na qualidade, né? Mas isso acaba trazendo uma sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Porque esses indicadores de devolução e depois de reaproveitamento dessa devolução, a gente atacava lá no ponto da qualidade da segurança, mas também monitorava o quanto que a farmácia estava conseguindo trabalhar para reaproveitar esses medicamentos. Então, eram vários pontos aí que a gente conseguia enxergar. É uma interface entre o financeiro, que acaba sendo o que é mais visado pelos gestores, mas também todo esse fluxo da qualidade, da segurança, e tudo isso está relacionado com os padrões que o serviço possui, né? E falando agora das resoluções, a gente menciona muito a resolução 220, né, de 2004, que é um regulamento técnico de funcionamento para os serviços de terapia antineoplásica, é algo que todo serviço, né, de farmácia oncológica tem que estar bem ciente. Porém, é um regulamento que já tem mais de 20 anos, né, a gente está em 2025 agora. Eu diria que é um regulamento que deve ser revisado, pensando até mesmo que ano passado foi publicada uma revisão da resolução 45 de 2003, que ainda fala, né, sobre soluções parenterais, foi revisada com outro número, que agora esqueci, mas assim como o regulamento técnico das soluções parenterais foi revisado, eu acredito que já está na hora de revisarem a 220, que fala de terapia antineoplásica. O que você imagina que pode ser alterado, né, nessa nova edição? Porque de 20 anos para cá os serviços mudaram muito, né? Drasticamente, né? Principalmente essas questões digitais, informática, que hoje em dia a gente não vive sem e que agregam muito para o nosso serviço, né? Principalmente quando a gente fala de segurança do paciente, monitoramento, controle dos processos. O que a gente pode imaginar
que vai ser alterado na resolução 220? Bom, eu concordo com você que acho que a gente está, né, bem defasado aí com relação à RDC 220, né? Foi um marco para nós, né, que atuamos aí na área, porque foi a regulamentação do serviço de terapia antineoplásica, colocando um pouco ali do processo de farmácia, né? Mas hoje, na nossa prática, a gente infelizmente não consegue se ater somente a 220, né? A gente tem que ir lá para RDC 67, para ISO 14644, para poder trazer um serviço com qualidade e com segurança, né? Porque, assim, a 220, um ponto que acho que é muito básico para nós, né? Que a gente, às vezes, tem que buscar até recomendações internacionais para poder atuar com segurança, que é com relação às questões de EPI, né? A gente não tem a especificação na 220 do protetor respiratório, qual é o adequado, qual é o ideal, né? Isso, para uma pessoa que é leiga e que vai entrar na área, e se ela se ater somente à RDC 220, ela pode estar trazendo um risco enorme para a saúde dela na operação, né? Porque não traz essa informação. Acho que isso, cara, é uma coisa assim, que chega a ser bizarro, né? Mas é importante essa atualização para a segurança dos profissionais. Por isso que a gente fala aqui, né? Que o farmacêutico na oncologia ele tem que estar sempre se atualizando, porque se ele pegar somente uma informação ali na 220, ele vai correr um risco na operação, né? Na Falando atuação em dele. referências internacionais, uma grande referência internacional é a ISOP, né? Eu sou membro, Isso, a ISOP. que é International Society of Oncology Pharmacy Practitioners, que é, né, a Sociedade Internacional dos Farmacêuticos Praticantes em Oncologia, e que Sim, ela publica, né, diretrizes, né, guidelines sim, sobre a manipulação e todos esses padrões que são realmente muito importantes, porque ela tem uma periodicidade de publicação muito maior do que as resoluções, então sim, está muito mais atualizado com as práticas, e a gente sabe que há uma referência importante também, questões do controle, né, do ambiente, questão do partículas, tá na ISO, mas é interessante ter uma referência que junta tudo isso, porque é muito difícil para um profissional, principalmente os profissionais que são novos na área, tem muita gente, né, que uhum. está chegando na oncologia, que fez uma pós-graduação pela internet, não teve oportunidade de fazer uma residência como eu fiz, ou de aprender na prática como você, Sim, e tem muitas informações desconexas para relacionar. sim, Então, seria sim. interessante que a 220, nessa próxima revisão, já tivesse essa abordagem mais ampla, né? Porque, como Sim, a gente sim, falou, é muito importante a gente consultar 67, é muito importante a gente ter a ciência dos protocolos da ISOP, NR32 também, sim, sim. mas se a Ó, 220 conseguir ter uma abordagem mais ampla, é melhor para todo mundo, né? sim, você acaba condensando a informação, né, em um lugar só, né? E, por exemplo, quando a gente vai brigar com um gestor, né, na instituição para um EPI adequado, e às vezes a gente não tem muita força para usar uma regulamentação internacional, né, um guideline, né? E assim é super Sim. recomendável a gente estar por dentro, por exemplo, da ISOP, né? Ela tem um guia bem recente agora que ali tem todos os detalhes, né? Tanto estruturais quanto operacionais e de rotina, né? Um outro ponto que eu acho que a 220 falha muito é a questão estrutural, né? E de controle de área, que aí a gente acaba migrando aí para a RDC 67, onde tem um anexo que vai falar dos antineoplásicos também, né? Porque Inclusive, o que a gente isso trouxe da pressão negativa está na 67, não está isso é nem na importante. 220, então é imprescindível. E é algo Uhum. que quem é leigo talvez não saiba, né? Sim. Outro ponto também que às vezes parece muito simples é até meu transporte de antineoplásico, né? Quando a gente vai para a ISOP, a gente tem um nível de detalhamento de processo de segurança, qual tipo de embalagem que eu tenho que utilizar, qual a forma de acondicionamento, seja para um processo interno, né, dentro do hospital, seja para um processo externo, que hoje, né, as coisas evoluíram muito, os serviços evoluíram muito. Hoje tem muitas centrais de preparo, né, onde é distribuído para locais
externos, que às vezes tem uma distância considerável. Como que eu vou acondicionar? Como que eu vou fazer o controle de temperatura, a validação desse processo para garantir a qualidade? Então, E também a questão hoje, do kit de derramamento, né? Você vai sim, enviar uma quimioterapia, você tem que ter um kit para um sim. evento, né? A 220 não contempla esse nível de detalhamento, né? Então é importantíssimo aí essa atualização. Com certeza. E agora, último tópico para nossa discussão, a gente já falou também nessa questão da atualização da 220, contemplar as soluções relacionadas à tecnologia da informação, porque hoje em dia eu acho impossível imaginar, e infelizmente deve ser uma realidade, mas eu não enxergo um serviço de terapia antineoplásica no papel, né, funcionando É, sem uma prescrição eletrônica, sem todo esse processo informatizado. E isso é uma coisa que a gente se habituou. Inclusive, não é só o prontuário eletrônico, a prescrição eletrônica, existem ferramentas de suporte à decisão, né? sim. Existem calculadoras, né? Isso não precisa, às vezes, nem de um software, né? A gente procura no Google, tem algumas páginas de confiança que oferecem lá o cálculo da dose com a função renal, né? A gente sabe que alguns Uhum. medicamentos é importante essa prática. Então, eu queria entender assim, quais as soluções tecnológicas que a gente usa para garantir a segurança e eficácia do processo, né, de preparo das bolsas de quimioterapia, são, hoje em dia, de certa forma, obrigatórias, né, assim, a gente não vive sem, e quais dificuldades a gente encontra quando a gente está num serviço que não dispõe desses recursos e precisa implementar. Bom, Vitor, assim, eu tive algumas oportunidades de conhecer diversas realidades aí, né, tanto pela do Brasil, né, tanto pela Oncoclínicas quanto pela Sobrafo. Hoje eu participo do Sobrafo Experience como professor e a gente tem a oportunidade de conhecer diversos profissionais, né? E aí, assim, eu vim de uma realidade, eu comecei com uma realidade sem um sistema informatizado e a gente teve essa migração. Assim, o sistema informatizado ele traz muita qualidade, segurança e as informações de certa forma ágeis, né? Não precisando de um trabalho manual. Mas assim, a gente também, né? A gente tem que entender a realidade de cada um. Eu acho que é possível fazer um controle de forma manual em Excel, né? Manter um mínimo de segurança, né? No processo, porque não é porque eu tenho recurso, eu tenho um sistema informatizado que talvez eu não consiga trazer uma segurança para o meu processo. É lógico que a gente tem que ser mais criativo, né? Colocar nossa cabeça para funcionar aí, para tentar trazer essa segurança. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é a prescrição eletrônica, os protocolos cadastrados. Isso o sistema nos traz essa segurança, desde que também tenha uma equipe responsável por esse processo, porque também se você tem um sistema e não tem um fluxo de validação desses protocolos, de cadastro, isso também pode gerar muito erro lá na ponta. Se eu não tenho isso, eu já tive uma prática de a gente ter um formulário Excel, né, com os protocolos padronizados, onde o médico conseguia encontrar ali o protocolo para diagnóstico X, já com as pré-medicações pré-definidas, os cálculos de dose, né, onde ele colocava a superfície corpórea, né. Isso também dá para a gente automatizar no Excel, não é um impeditivo. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue, né? Por exemplo, um registro de todas as etapas do processo, que é importante, a rastreabilidade, né, que a gente chama. Aí, com o sistema informatizado, ele traz essa segurança, né, uma checagem beira-leito, para saber se o que está sendo dispensado, o que está sendo recebido pela enfermagem é o que está sendo prescrito pelo médico, né. Então, traz muitos benefícios, né, um sistema Sim. informatizado, só que é mega desafiador porque existe todo um recurso aí por trás, né. Não é simplesmente colocar um sistema, né. Sim, existe um gasto com equipes de TI, com software, e também existe uma questão de compliance da equipe e do software permitirem todas essas etapas. Não adianta nada ter o software, a solução digital, mas o processo ocorrer independentemente, né?
Sim, sim. Você tem que liberar a prescrição e o processo tem que ir passo a passo. Não adianta nada Uhum. você liberar a prescrição, mas o negócio já ter sido preparado, administrado, e só depois você vê que tinha um erro de dose, né? Sim. Isso é E uma coisa uma, que... pode Isso é falar, um desculpa. um ponto importante, né? Que às vezes a gente, né, tem uma certa ilusão. Vou colocar um sistema e vai tudo acontecer bonitinho no meu processo, né? Assim, uma coisa que eu aprendi até com o pessoal voltado para processos informatizados, a gente, para implantar um sistema informatizado no nosso processo tem que estar muito bem alinhado e desenhado. Todas as etapas, né? Todas as árvores de decisão. Chega nesse ponto, volta para onde? Porque se não tiver isso bem alinhado, quando a gente coloca um sistema, aí que a gente vai ficar maluco e careca. O Vitor não tem esse problema, né, Vitor? Porque aí não vai funcionar, vai dar mais problema do que era antes e ninguém vai querer apoiar a implantação de um sistema. Então, tem que ser muito mapeado o seu processo, tem que estar bem desenhado, alinhado, para a gente propor a implantação de um sistema. E tem que ter uma equipe responsável pelo cadastro dos medicamentos, cadastro dos protocolos, cadastro dos parâmetros, né? Porque a gente compra um sistema, ele vem zero, sem parâmetro nenhum. A gente tem que definir os parâmetros conforme a Sim. nossa realidade. A Isso aí é o desafio. parametrização é importantíssimo, e aí acaba, nessa etapa, é muito importante ter um contato próximo com a equipe que desenvolve, né? Geralmente a Sim, equipe sim. de TI, para a gente ir parametrizando até quando, né, o programa, para as nossas necessidades, né? E uma Sim, situação sim. que é muito individualizada, porque cada hospital acaba tendo o programa diferente do outro, né? A gente pode Sim, pensar personalizado, né? que as operações são muito parecidas, mas ainda assim é, os programas são personalizados, né? A interface que o Sim, sírio-libanês usa é TASI, mas é o TASI diferente do ICESP, que é um sim, TASI diferente do AC Camargo. sim, Então, sim. é interessante isso, que embora as operações sejam praticamente as mesmas, por idiosincrasias e particularidades, cada serviço acaba personalizando de uma maneira o programa, né? Sim, sim. Bom, eu queria É, saber se você tem mais algum comentário, alguma coisa que você gostaria de compartilhar. eu primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar conversando aqui com você, trazendo informações aí para o pessoal, né, espero que seja válida essas informações, né, e assim, farmacêutico oncologista, ele precisa se dedicar o tempo todo, né, à atuação, a oncologia, a oncohematologia, sempre está se renovando, sempre que nós temos protocolos novos, medicamentos novos, então esse farmacêutico ele tem que gostar de estudar, né, de se informar, né, sobre as atualizações, participar de eventos, congressos, aulas, né, porque é muito dinâmico, né, tem todo um processo metódico ali no processo de preparo, mas para você estar antenado sobre as questões de protocolos, de medicamentos, toda hora está mudando e se atualizando, né, então é um mega desafio, mas ao mesmo tempo é apaixonante, né, porque nenhum dia é igual ao outro, como a gente fala dentro de uma central de preparo. Realmente. Bom, muito obrigado pela participação, Luiz. Acho que foi um ótimo papo. A gente está começando aqui o projeto com o pé direito. E é isso aí. Tamo junto. Valeu.